lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Perdão aparecer pra vocês tão desgrenhada desse jeito, com cabelo molhado. Odeio gravar vídeo de cabelo molhado. E se não me engano, minha última atualização de leitura também tava de cabelo molhado. Enfim, a vida é corrida. Eu tava lavando o cabelo, não apenas lavando o cabelo, eu tava retocando a cor do meu cabelo. E aí acabou que isso demora um pouquinho a mais, então acabou que eu tive que vir gravar vocês de cabelo molhado mesmo. Não é sempre, mas de vez em quando isso acontece. Mas enfim, o vídeo de hoje não é sobre isso. O vídeo de hoje é pra trazer pra vocês as minhas atualizações de leituras. No caso, o que eu li e abandonei no mês de outubro de 2024. E sim, gente, esse quadro oficialmente será mensal. Depois que eu fiquei tão exaurida de ter gravado a atualização de agosto e setembro, eu dei um basta nisso e fiz, não, tem que realmente ser mensal, porque não tem condição. Então, assim, mesmo que eu leia uma história no mês, eu vou trazer a atualização pra vocês dessa uma história do mês que eu li. Porque não tem realmente condição de falar de 2 meses, porque assim, eu às vezes acho que a minha capacidade vai ser menor do que ela é. Então às vezes eu acho que eu vou ler muito pouco e aí vai ser ruim pra vocês trazer um vídeo assim, com muito pouco livro, com muita pouca história. Só que na verdade, uma coisa tem a ver com a outra, tipo, tem que trazer pra vocês o que aconteceu, né? Se você é uma pessoa nova aqui no canal, esse aqui é um quadro onde eu trago pra vocês o que eu li no último mês. No caso, antes eu trazia do que eu li nos últimos 2 meses. Só que não tem mais condição de fazer isso. Então eu vou trazer pra vocês o que eu li e abandonei no último mês. Nesse caso desse vídeo, do que eu li e o que eu abandonei no mês de outubro de 2024. Se você é uma pessoa que gosta de vídeos com atualizações de leitura, então considere se inscrever aqui no canal agora mesmo, porque aqui todos os meses tem a atualização do que eu li no mês anterior. E se você é o tipo de pessoa que tem um gosto bem parecido com o meu, essas leituras que eu fiz já ficam de indicações pra vocês. Mas enfim, bora nessa começar. No final de setembro eu peguei pra ler Fuga para Plutão, de Jéssica Garrido, e finalizei essa história no início de outubro. É por isso que eu considero que eu a li em outubro, porque eu finalizei no início de outubro. Essa é uma história de 278 páginas onde eu conheci a Daça, moradora de uma pequena cidade chamada Astral, que teve a sua calmaria dissipada quando houve um apocalipse zumbi. E a vida de Daça já estava bem complicada e as coisas pioram mais ainda quando no terceiro ano desse apocalipse acontece uma nova invasão a essa cidade. E assim, a Daça, Filipa e Cordélio precisam sair em busca de um novo lar. Essa é uma história que mistura a ficção de um mundo apocalíptico, zumbiresco, com reflexões sobre a vida. Tem uma construção narrativa maravilhosa que eu me envolvi muito lendo, me encantei com vários detalhes que ela tem, além de que ela tem protagonismo sáfico. Eu dei 5 estrelas pra essa história que, por mais uma vez, me fez ser grata por ser leitora. Inclusive, tem vídeo aqui no canal sobre essa história, detalhando mais sobre ela, trazendo mais detalhes sobre a narrativa, sem spoilers, além de alguns comentários mais profundos de como foi pra mim a ler. Essa história, inclusive, teve lançamento oficial ontem, dia 4 de novembro. Vou deixar aqui na descrição os links tanto do meu vídeo falando mais da história, quanto pra você comprar a história no site da autora. Curiosidade sobre Fuga para Plutão. Nessa história, a Jéssica trouxe alguns elementos maravilhosos que eu tava querendo há muito tempo, e quem acompanha meu canal pode ter mais ou menos uma ideia do que é. Se você ler a história, você vai identificar, então depois que ler, me conta depois se você identificou e se o seu pensamento tá bem alinhadinho ao meu. Depois dessa história, eu li uma distopia sem foco no romance chamada Terra Balda, de Mariana Zacaron. Em 418 páginas, eu conheci Debris e Memphis, líderes das facções Cinzentos e Corredores. Ambos tomaram esses lugares de liderança quando eles libertaram Terra Balda, que antes chamava Partida, da temida Guarda-Alva, que fazia com que um regime totalitário se instaurasse naquele lugar. E cada um vivia no seu cantinho, fazendo suas coisas, cuidando do seu povo, até que eles precisam se unir novamente porque a Guarda-Alva ameaça voltar. Ler essa história pra mim foi uma montanha-russa de sentimentos, porque eu fui me envolvendo com os personagens, me sentindo conectada a eles, sabe? Tanto é que aqui não tem foco no romance, mas tem um casal que começa a se formar e eu shippo muito esse casal, e depois, mesmo shippando esse casal horrores, quando as coisas assim desandam de um jeito, eu deixo de shippar eles. Assim, é uma construção narrativa muito legal e muito envolvente, com cenas de ação eletrizantes. E o final dessa história deixou meu coração assim disparado, só esperando o próximo que vem aí ano que vem.
Pra essa história eu dei 4 estrelas e meia e tem vídeo sobre ela lá no meu TikTok. Sim, gente, eu tô produzindo conteúdo pro TikTok também, como se eu não tivesse trabalho suficiente no YouTube. Então vai lá, link do meu TikTok tá aqui na descrição, junto, eu vou chamar de TikTok, porque às vezes as redes barram quando a gente diz os nomes, né? Então, o link do meu TikTok tá aqui na descrição, como sempre, mas eu vou deixar o link específico falando dessa história também aqui na descrição, porque aí vocês acham de maneira mais fácil. E depois de ler essas duas histórias que estão bem longe de ter um romance, apesar de que Fuga para Plutão tem um pouco mais de doses de romances adoráveis e fofinhos, não foca tanto no romance, que a narrativa não é sobre isso, mas ainda assim a gente tem um pouco mais de romance, né? Diferente de Terra Balda, que a gente tem um pouco, tanto é que eu shippei os personagens, só que isso é mais distante de algo realmente palpável pra gente. E em Fuga para Plutão a gente tem um pouquinho mais. Mas enfim, depois dessas duas histórias sem foco no romance, eu li uma que não tem tanto foco no romance assim. Tem parte, na verdade, porque a gente tem aqui um personagem que é apaixonado por outro personagem maravilhoso. E eu tô falando no caso de A Caixa de Baraúna, de Giovanna Salomão, que é um lançamento que veio agora também, que nem Fuga para Plutão, é um lançamento que veio agora no início de novembro. Nessa história de 61 páginas, eu voltei a Steelhead. Steelhead, pra quem não lembra, é a vila silenciosa que eu já tinha conhecido antes e já tinha apresentado pra vocês antes em Os Pássaros de Cedro. Sim, é uma história no mesmo universo que Os Pássaros de Cedro. Nesse caso aqui, a gente vai voltar ao passado da vila e, consequentemente, ao passado de um dos moradores que era personagem bem cativante, inclusive, da outra história, que no caso é Seu Domingos, que aqui a gente vai conhecer como Domingos apenas, porque ele tem 21 anos. E nessa história, além de conhecer um pouco mais sobre ele, eu pude ver mais segredos que essa vila guarda. Ou pelo menos um pouco mais, né? Mais do que eu sabia antes. Essa é uma história emocionante em diversos aspectos. Eu amei muito ler, me envolvi muito nela, morri de amorzinho com o romance aqui presente, além de que chorei. Sim, chorei. Vocês sabem que eu não sou o tipo de pessoa que chora lendo histórias, mas aconteceu de eu chorar. Por que eu chorei? Aí você precisa ler. Porque vocês sabem, você que me acompanha, talvez você que esteja novo por aqui não sabe ainda, mas quem me acompanha sabe que eu sou o tipo de pessoa que é muito difícil chorar com história. Estou lendo uma cena muito triste. Nem sempre isso quer dizer que eu vou chorar. Eu posso ficar muito triste, devastada, posso ficar... Nossa, meu Deus, que coisa ruim fazer biquinho, mas pode ser que eu não chore por causa disso. Eu já chorei uma vez porque um livro terminou, gente. Então, assim, critérios de eu chorar é uma coisa muito particular mesmo. É uma coisa que toca aqui no fundo, sabe? É uma coisa muito aqui de dentro de mim. Principalmente que, como eu já disse antes, leituras são uma coisa muito particular nossa. Tanto é que por isso que mesmo que você tenha o gosto bem alinhadinho ao meu, não quer dizer necessariamente que você vai gostar. Que você vai gostar muito da mesma história que eu amei ler. E vice-versa. Se você gostou dos Pássaros de Cedro, eu tenho certeza que você também vai gostar dessa. Então, assim, precisa ler também, tá? Pra mim, 5 estrelas, com certeza. E tem vídeo sobre ela aqui no canal também. Vou deixar o link aqui na descrição. Junto com o link dos Pássaros de Cedro, porque aí você já assistiu um vídeo, depois assistiu outro, depois lê tudo. E por último, nesse mês de outubro, eu li Nick e Charlie, uma novela de Heartstopper. Essa é uma novela que se passa 2 anos após os eventos do primeiro volume de Heartstopper. E, inclusive, essa leitura foi uma releitura, porque eu li essa história quando ela foi lançada, em abril do ano passado. Eu adquiri ela na pré-venda, e aí chegou em abril e eu li em abril. Inclusive, coisa rara de acontecer, mas aconteceu. E aqui eu reencontrei Nick e Charlie em 168 páginas. E os queridos estão um pouquinho mais velhos, mas não tanto, né? Nick tá com 18 anos e Charlie tá com 17. E aqui eu vi Nick se preparando pra ir à universidade, né? Porque tá nos últimos dias de aula, inicinho do verão. E ele tá se preparando, se organizando pra poder ir à universidade. E Charlie tá um pouquinho chateado com essa situação, porque ele não quer que Nick vá embora, ao mesmo tempo que ele sabe que Nick tem que ir embora. E ele não aguenta mais ouvir Nick falar sobre a universidade, ao mesmo tempo que ele tá feliz porque Nick tá falando disso. Ele tá num conflito de sentimentos. Por conta dessas questões, há uma instabilidade no relacionamento dos dois. E eu gostei de ter lido esse livro, porque eu gosto sempre de reencontrar meus Nick e Charlie. Sou completamente apaixonada pelos dois, pelo relacionamento dos dois, pelo casal Nick e Charlie. Amo... As gatas se bater aqui, eu seguro o tripé. Amo os dois, amo estar no universo de Heartstopper.
Mas pra mim essa história falta muita coisa. Tipo, ela é legal, ela é fofa, ela é adorável, é amorzinho, tem um pouco de estresse, a gente fica assim, meu Deus, socorro, precisava mesmo disso. Então, assim, eu dei 4 estrelas pra essa história. Acredito que mais envolvida pelos sentimentos que eu já tenho com Nick e Charlie, porque senão acho que ela vai ficar com 3 estrelas. Quer entender um pouquinho mais do porquê que eu achei tudo isso e da minha opinião detalhada em relação a essa questão de Nick e Charlie? Assiste ao vlog de leitura que eu fiz dela, que o link vai estar disponível aqui na descrição também. E essas foram as leituras de outubro de 2024. E não teve nenhum abandono esse mês. O que rolou, na verdade, foram algumas histórias que eu iniciei e que eu não dei continuidade. E por que eu não encaro isso como um abandono? Porque não é que eu não estava gostando da história pra continuar lendo. Foi só um... não tô na vibe agora dessa história, depois eu continuo. Tanto que teve acho que foi 5 histórias que eu fiz isso. Não sei se foi 3, 4, no máximo 5, não lembro. Tanto é que eu não trouxe nenhuma delas aqui por isso, que quando é abandono eu falo pra vocês, gente, abandonei essa história, não fluiu pra mim, não funcionou, larguei. E nesse caso não são histórias que eu larguei, são histórias que eu dei uma pausa e deixei um pouquinho de lado pra voltar a ler depois, em outro momento. Principalmente porque eu tinha alguns compromissos pra cumprir, então aí mesmo que não tinha como eu ficar insistindo em ler histórias que não estavam fluindo muito bem naquele momento, mas são histórias que eu quero ler sim. Inclusive, falando desses compromissos aqui com vocês, eu quero relembrar pra vocês uma coisa que eu já falei em várias lives e que eu já falei em alguns vídeos mais casuais, assim, que são de finaliza e fala, falei de mais de um finaliza e fala, eu acho que eu já falei em alguns que eu no quarto falando em voz alta, mas eu tenho certeza, que é, gente, toda opinião que eu dou aqui sobre histórias que eu li são opiniões pessoais, sem envolvimentos de terceiros. Então, essas histórias que eu li que eram compromissos, ou seja, elas eram histórias de publicidade, elas têm a minha opinião expressada nelas. Quando eu falo que eu gostei de uma história, é porque eu gostei dessa história. Quando eu saliento as partes que eu gostei da história, é porque eu tô salientando as partes que eu gostei da história genuinamente. Eu não tô falando bem da história porque eu recebi pra falar sobre ela, porque elas são publicidade. Não, eu falo da história porque eu gostei da história. São histórias alinhadas ao meu gosto, a vocês também, porque são histórias sempre de protagonismo LGBTQIA+, que eu sinto que vocês podem gostar também, porque são histórias que eu gosto. E eu quis ressaltar isso aqui novamente, principalmente porque várias histórias aqui citadas foram histórias de publicidade. Então eu acho importante relembrar pra vocês. E sem falar que sempre que forem publicidades, elas têm rotulação que são publicidade. Então, sempre vai estar escrito, contém promoção paga. No caso aqui do YouTube. Quando é em outra rede social, vai estar escrito lá embaixo, publi. Sempre vai estar rotulado, para vocês saberem que aquilo que eu tô falando é publicidade. No entanto, as opiniões são 100% minhas, são 100% genuínas, são 100% o que eu acho das histórias. Mas enfim, é isso. Eu sinto que esse mês eu li um pouquinho menos do que os outros meses. Talvez também porque eu li muito, né, nos outros. Então eu achei que esse mês eu li menos. Mas a verdade é que, assim, não é que eu li menos. Eu li histórias maiores, tipo Terra Balda tem 418 páginas. Tem histórias que, tipo, isso são 4 histórias. Ou 2 histórias, sabe? Então... eu li histórias maiores esse mês, além de que eu senti que esse mês passou muito rápido. Ele passou tão rápido, tão corrido, que ele passou por cima de mim. Mas o mais importante de tudo é que eu pude ler e me deliciar com as leituras que eu fiz. Amei demais mesmo. E você já leu alguma das histórias que eu li nesse mês de outubro? Caso não tenha lido e ficou com vontade de ler alguma delas, eu vou deixar os links das histórias disponíveis aqui na descrição, porque aí você vai lá, pega e aproveita. 2 delas são disponíveis no Kindle Limited, que é Terra Balda e A Caixa de Baraúna. Nick e Charlie não tá no Kindle Limited, mas tem no Kindle pra ler. No entanto, gente, tá rolando Black Friday da Amazon, então tá em promoção por 30 e poucos reais. Inclusive, essa história sempre fica acima de 40, então tá por 30 e pouco aí é barato, de qualquer forma, né? Justamente porque a Hearthstone tá sempre em alta, então dificilmente abaixa. E o de Jéssica também tá num preço maravilhoso, porque, gente, uma produção independente, físico, por 55 reais, maravilhoso mesmo, assim, incrível e difícil de ter.
Então vão lá aproveitar, tem frete fixo. Então vou deixar o link de todas as histórias pra você comprar todas elas disponíveis aqui na descrição. E é isso, gente. Nossa, que vídeo caótico, vocês me perdoem, mas é porque essa semana vai ser uma semana tão cheia, tão uau, vai ter até evento pra eu ir essa semana. E vai ter vlogs de leitura. E vai ter vlogs pra vocês de todos esses rolês que vão acontecer. E eu vou sair de casa e vou gravar pra vocês. Porque um desses eventos, inclusive, gente, é evento da firma. Eita Deus! Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado o seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.